Boa noite, bem-vindo ao meu canal Turismo no Brasil. Hoje continuaremos a leitura do livro A Criança, Perguntas e Respostas, Dr. Paulo Eiró Gonçalves. Se gostar do vídeo, deixa o like, compartilhe, ative as notificações. Me siga no Twitter, Facebook e internet, no Twitter, Facebook e Instagram. Se for comprar pela internet, utilize o link na descrição, Shopee e Amazon.com. Tenha uma excelente semana, muito obrigado. Se puder, contribua com as doações. Muito obrigado, uma boa tarde. Ajude o canal. Quando iniciar a administração de gema de ovo e de ovo inteiro, a gema de ovo será acrescentada à sopa após 15 dias de iniciada a mesma. Inicialmente bem cozida em pequenas quantidades, aumentadas progressivamente até dar a gema inteira. Em seguida, o cozimento está diminuindo até dar a gema crua. O ovo inteiro, isto é, a inclusão da clara, será administrado em torno de um ano de idade, devendo a clara ser sempre cozida. Quando iniciar a substituição das refeições de leite na mamadeira por sopa, colher, etc. A partir do sétimo e oitavo mês, substituiu-se a mamadeira das 14 ou 15 horas por uma merenda que consiste no mingau de leite de vaca, enriquecido com cereais, frutas, doces, gelatina, etc. Em consistência mais sólida, pois ser dado na colher. Se o bebê aceita bem essa refeição, a mesma pode ser oferecida também pela manhã, estando assim apenas a mamadeira das 22 horas. Também a oferta do leite no copo ou na xícara, café com leite, leite com chocolate, etc., deve ser feita para que o bebê vá se acostumando a esses utensílios e a retirada da mamadeira seja mais fácil e rápida. Em que idade deve ser suprimida a refeição das 22 ou 23 horas? Em torno de um ano de idade deve-se suprimir a mamadeira de 22 ou 23 horas. Entretanto, há bebês muito comilões que continuarão a reclamá-la com muita resistência. Nesses casos, sua supressão pode ser adiada por mais algum tempo, devendo a mãe fazer novas tentativas até verificar que a falta dessa refeição não causa desconforto ao bebê. Outras crianças espontaneamente não aceitam mais refeição noturna, muito antes de um ano, o que não é inconveniente, desde que durmam bem e progridam satisfatoriamente. Quando iniciar a administração de refeições sólidas em substituição à sopa? A partir dos 10 meses de idade, a mãe poderá tentar a substituição das refeições de sopa por comida sólida, arroz bem cozido, com caldo de feijão, carne moída, macarrão, soufflé, purê e batatas. Nessa fase, o bebê provavelmente já terá capacidade digestiva para aceitar esses alimentos, mas tem pouca capacidade de mastigação, possuindo apenas os dentes incisivos. Assim, a mãe deverá ter o cuidado de transformar o alimento em papa, seja esmagando bem com o garfo ou mesmo eventualmente passando no liquidificador, procurando, entretanto, progressivamente verificar a capacidade do bebê em acertar pedaços mais sólidos. Uma vez que a criança esteja aceitando bem esse tipo de refeição, não haverá inconveniente em passá-la para a dieta trivial da casa, evitando naturalmente pratos como carne de porco, camarões frios, etc., ou excessivamente condimentados. Quais as características dos principais leites industrializados existentes entre nós e quais os respectivos modos de preparo? Os leites de vaca industrializados podem ser integrais, quando reconstituídos com adição de água, apresentam composição igual ao do leite natural, ninho, leite, mococa, sol e glória. Modificados. São introduzidas modificações na composição química do leite. Acidificados sob a ação de cultura de fermentos lácteos. Parte da lactose desdobra, dando lugar à formação do ácido lático, que confere ao leite maior digestibilidade, tendo propriedades antidiarreicas. Enriquecimento com hidratos de carbono, que aumenta o valor calórico do leite. Com alguma frequência, esse tipo provoca prisão de ventre no bebê. Desengorduramento, o qual pode ser parcial ou total, com o fim de tomar o leite mais digestível e mais bem assimilado. É muito usado nos recém-nascidos e prematuros e para a dieta de bebês com tendência a ganho excessivo de peso. Os leites modificados são comuns são Eredon simples, desengordurado e acidificado. Prepara uma medida rara de pó, 3,5 para 30 gramas de água. Pelargon, acidificado e enriquecido com hidratos de carbono. Prepara uma medida rasa de 5,6 gramas para 30 gramas de água. Nestogênio, desgordurado e enriquecido com hidratos de carbono, uma medida rara de 5,6 para 30 gramas de água. Mococa, desnatado, sol desnatado e molico, leites totalmente desgordurados. Preparo, mococa e sol desnatado, 3 medidas rasas, 15 gramas para 100 gramas de água. Semilco, leite parcialmente desengordurado.
Preparo uma medida para 3,5 gramas para 30 gramas de água. SMA. Leite maternizado quando o enriquecimento com hidratos de carbono é feito exclusivamente à custa da lactose. Preparo uma medida para 4 gramas para 30 gramas de água. Lactogênio, enriquecido com hidratos de carbono. Preparo medida rasa de 4,5 gramas para 30 gramas de água. Nanon, leite maternizado. Preparo uma medida 4,5 para cada 30 gramas de água, constantes em qualquer idade, como os leiteiros, nestógeno, nanon, etc. Os leites integrais, quando usados no primeiro ou quinto mês de vida, são preparados para concentração de 10%, isto é, 2 medidas de 5 gramas de pó para cada 100 gramas de água fervida. Após o quinto mês, usados na concentração de 15%, isto é, 3 medidas de 5 gramas de pó para cada 100 gramas de água fervida. Essas diluições, entretanto, não são rígidas, cabendo ao pediatra avaliar as condições da criança. Os alimentos naturais e integrais oferecem realmente vantagens para a alimentação infantil, não só para a alimentação infantil, como também para a de todas as pessoas em qualquer idade. Quanto mais naturais e menos refinados, maiores as propriedades nutritivas dos alimentos, pois grande parte das mesmas é perdida com refinamento e industrialização. Além disso, a indústria de alimentação usa frequentemente conservadores e aditivos, nem sempre inofensivos à saúde, em particular das crianças. Assim é que deveremos sempre, em todas as idades, dar franca preferência a uma alimentação natural e integral, sempre que possível não refinada ou industrializada, usando os produtos como cereais integrais, arroz integral, farinhas de cereais integrais, soja, germe de trigo, legumes, leveduras e frutas frescas, açúcar mascavo, mel de abelhas, melado, etc. Deve-se usar o liquidificador do preparo da sopinha do nenê. É recomendável o não uso do liquidificador, a fim de não habituar a criança a alimentos com consistência muito homogênea e sem fragmentos sólidos, o que poderia criar problemas futuros quanto à aceitação de novos alimentos. Capítulo 7. A criança depois do primeiro ano. Dr. Paulo Herói Gonçalves. Quanto ganha peso na criança após o primeiro ano? Conforme já foi dito, quando completa um ano de idade, o bebê costuma ter o triplo do peso que apresentava ao nascer. Após essa idade, a progressão de aumento de peso vai se tornando menor. Com a idade de 2 anos, a criança quadruplica o peso com que nasceu. De um modo geral, após 2 anos de idade, o ganho médio de peso é de aproximadamente 2 kg a 2,5 kg por ano, até cerca de 8º ao 9º ano. Qual o ganho de estatura nessa fase? Vimos em qualquer capítulo anterior que a criança aos 12 meses de idade costuma ter 50% a mais da estatura com que nasceu. Após o primeiro ano, o crescimento para processar-se em ritmo mais lento. Quando atinge os 2 anos de idade, 75% a mais de estatura que apresentava ao nascer, ou seja, 12 aos 24 meses cresce a metade do que cresceu de 0 aos 12 meses. Ao nascer